Olá, alunos do sétimo ano A, B, C e D, professor Rônico falando. Hoje vamos aí para a nossa atividade 2 do terceiro bimestre da quarta quinzena, ok? Ou quarta quinzena do terceiro bimestre, a ordem não importa, né? Atividade 2 aí, ok? Da quarta quinzena do terceiro bimestre. Bom, vamos ver hoje grandezas proporcionais e não proporcionais, tá? Essa folha aqui, ó, ok? Lembrando vocês, mais uma vez, você está falando, né? Que a gente está tendo as aulas lá no Centro de Mídias em tempo real, tá? Online. Então lá a gente conversa mais sobre os assuntos, ok? Aqui vou tentar ser resumido justamente por causa disso, né? Para ficar essas aulas aqui e as aulas lá, não ficar muita coisa. Tá diminuída aí a quantidade de exercícios, né? Para ver que tem menos exercícios, pra gente fazer esse paralelo com essas aulas aqui e as aulas lá. Então por aqui fica um pouco mais resumido, às vezes fica um pouco confuso. E lá você, estando lá online com a gente, às vezes melhora um pouco, ok? Então vamos lá. Coloquei 3 exemplos, né? Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa. Grandezas proporcionais, né? Duas situações. Ou elas podem ter proporcionalidade ou elas podem não ter, ok? Uma vez que tenha proporcionalidade, pode ser tanto direto ou inverso. Vou tentar fazer bem a grosso modo aqui. A não proporcionalidade, quando você tem duas grandezas, você não consegue associar uma com a outra. Não tem uma relação entre elas. Não tem nada que faça com que elas dependam uma da outra. Essa de não proporcionalidade. A grandeza de proporcionalidade tem duas, ou direta ou inversa, né? A direta, quando as duas tem algo em comum entre elas, né? Tem uma constante entre elas que faz elas terem essa relação. E tem a direta, né? Quando as duas sobem ao mesmo tempo, tá? Ou descem ao mesmo tempo. Como assim? Quando elas têm, como é que fala? São crescentes, né? Quando uma cresce, a outra cresce também, ok? E quando uma decresce, a outra decresce também. Essas são as diretas, tá? E as inversas? É o contrário. Quando uma sobe, a outra desce. Ou vice-versa, ok? Quando desce, a outra sobe, né? Então são essas situações aí. Coloquei alguns exemplos aqui, ok? Claro que eu estou resumindo bastante, tá? Então, ó, grandezas diretamente proporcionais. Coloquei o exemplo da dona Raimunda aí, né? Que você vai ver, ó. Quanto mais bermudas ela faz, né? Mais tecido ela precisa, ok? Então essas são grandezas diretamente proporcionais, né? Você tem determinada, ó, com 1,40 de tecido ela faz duas bermudas, né? Com 1,40 ela faz duas, né? Ou seja, se ela tiver 4,20, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer 6 bermudas, né? Ok? E você percebe que a constante de proporcionalidade é o 3, né? Ó, porque ela, com 1,40 ela fazia duas, né? 2 vezes 3 dá 6. Logo, 1,4 vezes 3 dá 4,2. Ok? Resumindo, tá? Então aqui, ó, ia nas grandezas inversamente proporcionais. Então imagine um percurso feito por três formas diferentes. Por bicicleta, por Calhambeque é um carro antigo, né? Que é mais lento que o carro veloz, né? E mais rápido que a bicicleta. Então a bicicleta em 15 km por hora gastou 120 minutos no mesmo percurso, né? O Calhambeque 30 km por hora gastou 60 minutos e o carro veloz 90 km por hora gastou 20 minutos, ou seja, conforme você aumenta a velocidade, você diminui o tempo, percebe? Então essa é a situação inversa. E uma situação de não proporcionalidade nenhuma, né? Ó, os pais de Aline registraram sua idade aos 5, aos 10 e aos 15 anos. E os valores, eu escrevi, digitei errado, tá? É valores, né? Valões não, tá? Foi erro de digitação. Os valores foram para 5 anos, 1,06 m, 10 anos, 1,59 m, 15 anos, 1,63 m. Perceba que nessa situação você não tem uma constante, não tem um número que faz ter relação entre eles, né? Nas outras tinha, né? No caso da primeira tinha um 3, né? Na segunda também tem, você tem que achar esse número. Ou seja, na situação terceira não tem, né? Não tem nada que faça essa relação. Então aí nesse caso não há proporcionalidade. Então pessoal, já com base com essa explicação, sei que não está muito boa não, né? Mas assim, tentem já refazer o exercício que a gente já vai corrigir eles. Tentem fazer alguma coisa, né? Às vezes sai aí, ok? Então já pausaram o vídeo aí, então já vamos lá para a correção, tá? Então primeiro, ó, na primeira fala, as grandezas correspondentes a números de gols marcados em uma partida de futebol.
e o número de jogos são proporcionais, ou seja, se o time A foi lá e fez 2 gols em um jogo, isso quer dizer que necessariamente no outro jogo vai fazer 2 ou mais? Não, são valores aleatórios, você não sabe. Então no exercício 1 não há proporção, tá? Ou proporcionalidade, ok? Não há proporcionalidade. No 2, mais uma vez falando, estou correndo por causa do tempo, tá? Então por isso que é interessante estar vendo as aulas lá do centro de mídias, que lá a gente faz com mais calma, tá? Exercício 2, uma torneira que despeja 15 litros d'água por minuto enche um tanque em 2 horas. Se essa torneira despejasse 30 litros d'água por minuto, em quanto tempo encheria? Nesse caso você percebe que existe uma constante aí, né? Porque, ó, se essa torneira, ou seja, a mesma torneira, né? Não muda a torneira, então a água despejada lá está no mesmo ritmo, você apenas, o que você fez? Ó, você fez uma maneira que ela despejasse 30 litros. Ah, mas como que veio isso? Melhor maneira é uma tabelinha, então você vai lá, ó, pode fazer assim, ó. Faz uma tabelinha pequenininha lá, né? Só para a gente enxergar, ó. Uma que você coloca, ó, litros, colocar aqui abreviado, tá? L por minuto, bem abreviado, tá? E colocar horas, né? Então, ó, 30, né? 15, ok? 15, 2 horas, né? E se fosse 30, né? Ou seja, 30 litros por minuto, né? Você dobrou aqui, ó, daqui para cá foi vezes 2, né? Foi vezes 2. Ora, se dobrou se você vai ter mais água, né? O que vai acontecer? Você vai encher em menos tempo, né? Se dobrou aqui você divide. Percebe? Uma sobe e a outra desce. Então, nesse caso aqui, existe sim proporção, tá? E essa proporção é inversa, porque conforme uma sobe, a outra desce. Então, aqui é proporcionalidade inversa. Ou inversamente proporcional, tá? E a terceira, para fazer, ó, vou aqui, ó, eu vou fazer direto aqui, ó, pães, tá? Pães, quilograma de farinha, né? Farinha. Pães e farinha. Então, ele vai fazer, ó, 1.200 pãezinhos, tá? E vai gastar 100 kg de farinha, né? Ele quer saber, ó, quantos pães, ou seja, quantos pães, aqui você não sabe, né? Será feito com 50 kg? Ora, aqui está fácil de perceber a situação, né? Se você diminuir a farinha, você também vai diminuir os pães, né? Você diminui os pães, então aqui obviamente vão ser 600 pães, né? Se 100 kg você faz 1.200, com 50 você faz a metade, né? Então, aqui você dividiu por 2, aqui também você dividiu por 2, ó. Lembra que eu falei? Ou sobe ou desce ao mesmo tempo? Aqui as duas desceram ao mesmo tempo, então são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, ó, proporcionalidade direta, ok? Pessoal, então, mas é isso, tá? Vocês me desculpem a explicação meio corrida e tumultuada, eu não gosto de explicar assim, vocês sabem, mas é para o tempo ficar mais curto, tá? E para a gente fazer esse paralelo com as aulas lá do Centro de Mídias. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.